Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo dos conhecimentos gerais da área de informática. No vídeo de hoje estarei respondendo mais uma questão de concurso da área de segurança, de softwares maliciosos principalmente. E aí, depois da resposta, eu vou explicar cada uma das alternativas que caiu nessa questão e no final do vídeo a gente responde mais duas questões dessa área, tá bom? Vamos começar então aqui com a questão que diz o seguinte: o termo abrangente usado para descrever uma classe de malwares, né, que são softwares maliciosos, que serve para extorquir digitalmente as vítimas, fazendo-as pagar um preço específico é alternativa A, ransomware, alternativa B, worm, alternativa C, trojan, alternativa D, spyware, alternativa E, botnet. Então, o que você marcaria nessa questão aqui? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. Alternativa A, ransomware é o software malicioso responsável por extorquir digitalmente as vítimas, né, fazendo-as pagar um preço específico. Então é bom tomar nota disso. Mas agora eu vou explicar cada um desses softwares maliciosos de forma bem rápida para a gente responder duas questões no final. Ransomware, vimos que é um malware, né? Aí em vermelho está a parte mais importante da sua definição, projetado para criptografar. Então aqui vem um ponto importante. Ele criptografa arquivos de um computador ou de um sistema, fazendo com que o proprietário, o dono desses arquivos, né, não consiga mais acessá-lo, né? Porque aí precisa de uma chave de descriptografia, né, para poder ter acesso novamente. Então fica criptografado e ele perde o acesso. Desse modo, o desespero bate, né? E aí a segunda parte é: os criminosos que estão por trás do ransomware exigem um resgate, como nós vimos na questão, geralmente em criptomoedas, que não dá para rastrear, né? Ou em Bitcoin. Exige um processo mais complexo para identificar, em troca da chave de descriptografia, que é necessária para restaurar o acesso. Então, assim está configurado o que se diz ransomware, né? Justamente desse termo, né? De exigir esse resgate, apesar que não é recomendado que se faça esse pagamento, porque nem sempre você vai ter essa garantia, né, de ter acesso novamente aos seus arquivos, tá? Então fique atento a esse tipo de malware. O segundo, que nós vimos na questão também, na segunda alternativa, né, era o worm, tipo de malware também, e aqui vem um ponto importante em vermelho, projetado para se espalhar, e aí tomem nota, automaticamente de um computador para o outro. Então a gente já subentende que é dentro de uma rede de computadores ou através de sistemas na internet, né? Ou muitas vezes através de redes. Então por isso que na imagem aqui ele está se propagando de um computador aqui para o outro, né? Ou então sistemas conectados à internet, né? Entre esses sistemas pode se propagar esse tipo de software malicioso que a gente chama de worm. Ao contrário do que acontece com o vírus, que normalmente as pessoas confundem o vírus com o worm, né? O vírus ele requer uma ação do usuário para instalar. O worm não, nós vimos que ele atua de forma autônoma, né? De forma automática ali, se propagando. Então o vírus ele requer a interação do usuário para fazer a instalação e contaminar aquela máquina. Depois que está contaminado, fica naquela máquina o vírus atuando. Tá? Os worms têm a capacidade de se reproduzir e se espalhar de forma autônoma, explorando as vulnerabilidades de sistemas e nas redes, tá? Sistema de redes. Vimos então a definição de worm, vamos agora para a definição de trojan, né? Em vermelho também o ponto importante: se disfarça como um programa legítimo ou um arquivo legítimo, programa ou arquivo legítimo, para enganar os usuários e invadir seus sistemas. Então o trojan, ele normalmente se passa às vezes por um jogo, né? Nos celulares, muitas vezes aqueles jogos de criança, você instala aquele joguinho que ele tem uma finalidade legítima, né, de entreter, porém por detrás dele pode acontecer de ter um software malicioso sendo instalado. Então ele se disfarça de um programa legítimo para enganar o usuário e invadir o sistema, ter acesso aos contatos. Às vezes são ações mínimas, né, de contatos, acesso a algumas informações dos dispositivos, né? Então esse nome Trojan, que vem do cavalo de Troia, né, Trojan Horse, faz referência à história mitológica, né, do cavalo de Troia, onde os gregos usaram um enorme cavalo de madeira para entrar furtivamente na cidade de Troia. Então foi dado como um presente, né, e aí Troia aceitou e dentro do cavalo estava cheio de guerreiros, né? Então vai nessa mesma ideia aqui esse software malicioso.
Então, os trojans se disfarçam de algo aparentemente inofensivo para ganhar acesso não autorizado a um sistema, ou ainda realizar atividades maliciosas sem o conhecimento do usuário. Foi o exemplo que eu citei para vocês. Você instala ali um app, um sistema que tem uma finalidade que você pensa que é legítima, né? Mas por detrás ele está capturando informações, ele está, né, pegando informações do seu dispositivo para enviar para a internet e assim por diante, tá? Tome nota aí da característica desse tipo de malware. Spyware também é um software malicioso, né, que a finalidade dele está em vermelho, ó, coletar informações pessoais e confidenciais do usuário, como dados de navegação, senhas, histórico de digitação, registro de chamadas, localização e outros detalhes pessoais. E aqui cabe ressaltar o seguinte, né? Observar que o cenário de malwares ele é bem dinâmico, tá? E aí alguns malwares ele inclui o trojan, e é justamente nesse caso aqui do spyware, porque eu posso muito bem ser contaminado por um trojan, que ele é instalado na máquina de forma legítima, né? Você pensa que ele realiza aquela finalidade, porém por detrás ele está rodando aqui um spyware, coletando informações pessoais, confidenciais do usuário, tá? Então ele pode incorporar recursos, né? Os trojans podem incorporar recursos de spyware para roubar informações. Então percebo que é esse cenário dinâmico que é colocado aqui, ó. O cenário de malwares ele é bem dinâmico, ele pode ser incorporado sim, né? Um ou mais malwares no mesmo software malicioso, né? Então as definições de cada um desses softwares podem estar incorporados no mesmo software malicioso. Tudo bem? Vamos então para o último, que é o botnet. Também em vermelho, a parte mais importante, as palavras-chave, né? É uma rede de dispositivos, né? Geralmente computadores pessoais ou servidores, que foram comprometidos, né? Foram contaminados e estão sob controle de operadores de botnet, tá? Então, sob controle de um ou mais atacantes, né? De hackers, né? Que estão ali fazendo a manipulação desses dispositivos de forma remota, tá? Então, ele tem aqui um programa rodando na máquina dele, são os operadores de botnet, e ele está articulando as ações entre diversos dispositivos que foram comprometidos, tá? Então, esses dispositivos comprometidos, né, são chamados de bots, que é uma abreviação de robots, né, de robôs, né? Então, eles atuam como robôs, né, seguindo as instruções dos operadores do botnet. Então, eles podem ser usados para realizar uma variedade de atividades maliciosas sem o conhecimento, né, dos proprietários de cada uma dessas máquinas aqui. E aí os operadores de botnet quem emite e define como vão se comportar cada um, tá, desses botnets aqui, tá? Então, essa é a definição de botnet, tá? Tome nota dos termos-chave em vermelho e azul também. Tudo bem? Vamos então testar os nossos conhecimentos. A questão diz o seguinte: a rede interna do DPE do Rio Grande do Sul, né, sofreu o ataque de um malware. Ao fazer a análise do ataque, Luiz, analista de segurança da informação, verificou que o malware replicava a si mesmo automaticamente com o objetivo de infectar os outros computadores da rede. O malware que originou esse ataque é alternativa A, vírus, alternativa B, worm, alternativa C, spyware, alternativa D, ransomware, alternativa E, keylogger. E aí, bem facinho, a gente viu essa definição, né? Mas se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. A alternativa B, o worm, né? Nós vimos que ele se propaga, né? Se replica automaticamente pela rede de computadores. Ficou bem claro, bem fácil essa questão aqui. Vamos para mais uma, que diz o seguinte: os, aí tracinho, né? Se disfarçam de aplicativos inofensivos, enganando os usuários para que façam o download e os usem. Uma vez em funcionamento, eles podem roubar dados pessoais, travar um dispositivo, espionar atividades ou até mesmo iniciar um ataque. A lacuna acima deve ser preenchida por alternativa A, spywares, alternativa B, worms, alternativa C, scarywares, alternativa D, adwares e alternativa E, cavalos de Troia. Qual é a alternativa correta, pessoal? O que você marcaria aí nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. Alternativa E, cavalos de Troia, né? Então,
se disfarçam de aplicativos inofensivos, então esse é o ponto-chave, enganando os usuários para que façam download e os usem. Esse aqui é o ponto-chave, tá? Para você tirar. Depois vem a segunda definição. Uma vez em funcionamento, eles podem roubar dados pessoais. E é aqui onde entra aquela confusão, né, que ele atua como um spyware, né, roubando os dados pessoais, travando o dispositivo, espionando, né, as atividades, que é bem característica essa questão de espionagem dos spywares. Tá? Mas a primeira linha aqui, essa primeira parte aqui, o primeiro parágrafo, digamos assim, da questão, né, já definiu que seria o cavalo de Troia. Tá? Mas a segunda parte, se fosse somente esse segundo trecho aqui, a gente entenderia que poderia ser um spywares. Tá? Então, muito atento, muita atenção a esses pontos aí das questões de prova de concurso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo para dar um apoio aqui pra gente. E na descrição do vídeo tem aí informações para você fazer parte do Plano Aluno Master, ter acesso a todos os materiais, as questões que a gente traz aqui, tudo em PDF, apostila. Você tem acesso à nossa pasta compartilhada, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram. Beleza? Mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!